Gente, boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, deputado Heitor. Eu vou conhecê-lo hoje, espero que você contribua e também conheça um pouco mais do nosso setor, do nosso segmento. Nós estamos numa cruzada aí muito forte para proteger o segmento, sabe? Proteger o segmento, que é muito importante. E temos tido um apoio muito grande na política e um trabalho muito grande de todo mundo, e desempenho aí de vários operadores nossos e também dos deputados, né? Estão nos prestigiando, então está muito bem. É um prazer vê-lo hoje, espero que a gente tenha uma participação boa aí para ambas as partes. Gente, muito obrigado, doutor. Com você, com a palavra, então, vamos começar. Muito bem. Uma boa reunião para todos. Obrigado, boa tarde a todos. Eu só queria esclarecer que o deputado Heitor Freire, ainda na condição de presidente do PSL do Ceará, quando estava, ele foi um convidado especial de um dos nossos fóruns e tem acompanhado o trabalho evolutivo da aprovação do nosso PLP número 5, colaborado bastante. Foi através dele que eu consegui participar da audiência pública. Então, a equipe dele tem colaborado muito, Sandoval, com a aprovação. Ótimo. Ele é do PLS, é da base do governo. Então, vamos trazer algumas novidades aí sobre tudo isso. E ele tem se comprometido com o trabalho do setor, com o trabalho deste fórum, desde o momento em que nós apresentamos a ele a proposta do PLP 05. Eu passo a palavra para ele dar sua comunicação inicial e depois eu volto aos temas. Deputado, por favor. Doutor José Damasceno Sampaio, mais uma vez é um imenso prazer. Agradeço ao convite, doutor Sandoval e a todos. Eu quero aqui saudar. São muitos nomes que eu estou vendo aqui na tela, por isso que eu quero, em nome do doutor Sandoval, saudar aqui a todos os presentes. PLP 05, ele é algo que eu pessoalmente vislumbro como algo que vai dar mais oxigênio à nossa economia. Então, tudo que envolver emprego, renda, apoio a esses que estão no front, né, gerando emprego e renda, tem o meu total apoio. Sou membro titular da Comissão de Finanças e Tributação e desde que eu fui apresentado a essa lei complementar, eu pessoalmente tenho me empenhado bastante para que a lei ela pudesse pelo menos avançar da nossa comissão. A nossa Comissão de Finanças e Tributação é uma comissão terminativa, ou seja, se fosse ali barrada, teria problema em prosseguir. E tive muitas conversas, muitos não sabem os bastidores, né, da Câmara dos Deputados, das comissões, mas eu tive ali muitas conversas com o nosso presidente, o deputado Júlio César, para pautar algumas resistências dentro da comissão nessa aprovação de alguns partidos, de alguns deputados. Então, envolver um pouco de articulação nos bastidores, o próprio governo. Eu sou da base governista, mas em alguns momentos não queria que o PLP avançasse ou se pôs contra, e a gente teve que conversar melhor com os técnicos do governo, do Ministério da Economia, que pelo menos não se envolvesse tanto nas articulações para barrar, mas aí fiquei muito satisfeito que aprovou. E agora há pouco o presidente Arthur Lira, não sei se vocês estão acompanhando, ele convocou uma sessão da Câmara. Nesse momento está acontecendo uma sessão do Congresso Nacional. Eu estou até logado aqui na outra tela aqui do computador, na sessão virtual do Congresso Nacional, e o presidente Arthur Lira convocou uma reunião da Câmara, sessão da Câmara logo após a sessão do Congresso, e lembrando que o PLP pode entrar em pauta hoje ainda no plenário, viu? Então, assim, pode ser, não tem acordo entre os líderes, mas pode se entrar ainda hoje, tá? Eu estou monitorando aqui. Se não, a gente vai estar aí essa semana, amanhã tem sessão, e a gente vai estar aí conversando com o nosso presidente, com os líderes, aquele trabalho de formiguinha. Na Câmara, as coisas são assim, a gente conversa individualmente com os líderes dos blocos, líder do partido, vai tirando as dúvidas, vai explicando, independente se é de centro, se é de esquerda, se é de direita, a gente vai mostrando a necessidade da aprovação
dessa lei complementar para a economia brasileira, que isso aí vai afetar as vidas de muitos, independente se são, né, independente das suas posições ideológicas. Então, é algo que eu tenho pessoalmente me empenhado bastante, eu tenho um apreço e uma admiração muito grande pelo doutor Damasceno. Então, assim que ele me passou aí a missão, eu tomei como se fosse algo pessoal e tenho lutado bastante para aprovar. Então, é isso. Eu acho que a boa notícia é que pode se entrar em pauta ainda hoje. Eu não sabia nem se o senhor sabe disso, doutor Damasceno. Nós estamos sabendo, é por isso que eu trouxe aqui o tema e pedi para o deputado estar conosco hoje, até para fazer esse reforço, mas nós estamos acompanhando. Ele entrou na pauta na semana passada, mas, obviamente, não foi em momento algum, ele foi levado à discussão, mas ele vem sendo mantido em pauta há 2 ou 3 dias e só não sabia que estaria hoje, porque normalmente de terça para frente, né? Então não saberia que estaria hoje. Eu vou apresentar um pequeno resumo para nós acompanharmos de 2 temas, desse PLP, o deputado, e em seguida da reforma tributária, o que caminhou um pouquinho, nós voltamos ao comentário, ok? Ok. Conforme nós comentamos, o primeiro tema seria a reforma tributária, o segundo tema é o PLP, a relatoria lá no plenário voltou para o deputado da Vitória. Na reforma tributária, há uma proposta do relator para apresentar o IBS dual, e no final nós vamos fechar com algumas informações sobre algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que vêm em favor das empresas. Em relação ao PLP 05, nós temos o seguinte, em pauta no plenário. Eu diria que quem está com o microfone ligado, que desligue, por gentileza. Então, em pauta, o relator no plenário será novamente o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, foi o mesmo que fez o primeiro voto e defendeu na Comissão de Finanças e Tributação. Pedido de urgência apresentado pelo deputado Efraim Filho foi apresentado no dia 21 de setembro. Nós tivemos 423 votos favoráveis, 26 votos contrários, a abstenção foi 0. A maioria deu sim, a minoria também sim, o governo também deu sim, e nós só tivemos 26 votos dos 2 partidos, do Partido Novo e do PSOL. Então, esse é o resultado que foi apresentado no dia 21 de setembro para a aprovação da mudança do regime regime de prioridade para o regime de urgência, razão por que ele entrou na pauta. Então, esse é o resultado do que aconteceu no dia 21 de setembro. Em relação à reforma tributária, conforme nós comentamos na segunda-feira passada, está tramitando e avançando a proposta número 110, a PEC 110 de 2019, oriunda do deputado Rauli. O relator dela é o presidente daquela comissão mista que estava analisando as duas em conjunto, a 45 e a 110, e agora eles resolveram fazer um acordo com os secretários de Fazenda e apresentar uma proposta com o IVA dual. O que é o IVA dual? É um IVA federal, que ele está chamando de nacional, e um IVA, o IBS, né? Estadual e municipal, que a gente está chamando infranacional. Vou trazer diretamente para nós aqui o que o senador apresentou numa
reunião recente. Esse material é do senador Roberto Rocha. Então, novo relatório APEC 110/2019, reforma tributária ampla da base de consumo. Então, ele está apresentando essa novidade aí. Qual é a proposta dele aqui? É o IVA atual e mais um imposto seletivo. Então, nós teríamos aqui dois impostos, sendo que o IVA, que é o IBS, ele ficaria em duas divisões. Ele se chama aqui, então, o IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele teria a CBS, que está já tramitando na Câmara Federal, que unifica o PIS e a COFINS, matando essas duas exações e criando a CBS. E criaria o IBS, uma coisa distinguiria da outra. Enquanto um seria contribuições, o outro seria tributo, com a denominação de um imposto. Era a junção do ICMS e do ISS. E teria mais um imposto seletivo, que ele chama de IS, que viria para substituir o IPI. Esse imposto seletivo é sobre aquelas mercadorias que eles consideram, digamos, poderia de prejudiciais à saúde, que é o cigarro, é a bebida alcoólica, etc. Outros produtos não tão essenciais. Ele está chamando aqui, então, modelo IVA dual, IVA federal com a CBS, o IVA subnacional, que é o IBS com o ISS e o ICMS. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que é a proposta dos estados para aderir à proposta, inicialmente era criado, vinha uma parte do governo federal com a parte dos estados e dos municípios para criar esse fundo. Como a União não aderiu, os estados resolveram criar esse fundo com 1% do IBS, ou seja, com 1% da arrecadação do ICMS somado ao ISS com o título de IBS. A manutenção do tratamento diferenciado da Zona Franca de Manaus, a manutenção do tratamento diferenciado para as empresas que estão no Simples Nacional, sem qualquer alteração, simplesmente mudando, obviamente, o nome dos tributos, a manutenção, o direcionamento para que a lei complementar defina o que é regime diferenciado ou favorecido, também lei complementar estabeleceria o prazo de transição do IPI para o imposto seletivo, conforme nós vimos no anterior, que é exatamente acabaria o IPI, entraria esse imposto seletivo de competência da União Federal. A transição para os contribuintes passa a ser de 5 anos, a partir da implantação do IBS, da aprovação, e a implantação, ou seja, a transição também entre os entes federados, União, os estados e municípios, será ao longo de 50 anos. No final de 50 anos é que esses tributos sairão totalmente da origem e chegarão para o estado ou município de consumo. Daquela transição de imposto da origem, misto origem e destino, passará definitivamente para o destino num prazo de 50 anos. Essa é a proposta do relator Roberto Rocha. Mais ainda, ele propõe uma legislação uniforme e harmonizada, porque tanto o ISS como o ICMS iria para o IBS com uma lei federal só. Então, a uniformização das alíquotas e da legislação, desburocratizando e acabando com as obrigações acessórias. Acabando não, diminuindo. A base ampla, incidente sobre todos os bens e serviços, inclusive, aí entraria a novidade, que é a economia digital. E quando essas leis forem criadas, não existia ainda essa economia digital. O documento fiscal também único e centralizado, a administração tributária centralizada para o IBS subnacional. Ou seja, o ICMS e o ISS, ele passaria a ser IBS, que é o Imposto Subnacional, e era criado um grupo, um comitê, melhor dizendo, nos moldes hoje do Comitê Geral do Simples Nacional, formado por representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A possibilidade da cobrança eletrônica automática, na forma que já existe hoje nos Estados Unidos,
Você, quando compra, quando paga a mercadoria, o valor do tributo já é seccionado e destinado a um núcleo central, onde haveria a distribuição, a Câmara que haveria a distribuição, e com isso eles pretendem a redução do contencioso administrativo e judicial. Manutenção da carga tributária, ou seja, a proposta do senador é no sentido de que não haverá nem aumento e nem redução de carga tributária. A carga tributária atual seria mantida. Desoneração completa de investimentos e das exportações. A não cumulatividade plena, ou seja, eles querem fazer tudo que for adquirido como insumo ou como produto de revenda, gera crédito e a saída também gera débito e se pagará o líquido no final. Garantia da devolução dos créditos acumulados imediato. A própria Constituição já traria a previsão do tempo necessário para que o ente federado, que deveria devolver, ou o comitê, ou a União, devolver imediatamente para o contribuinte aquele valor através de compensação ou de crédito em conta corrente, dos valores quando compra tributado e vende não tributado, por exemplo, nas exportações. Então, esse crédito do contribuinte ele voltaria imediatamente para a conta corrente do contribuinte. Transparência para o consumidor através do destaque dos impostos na nota fiscal de saída ou no cupom fiscal. Devolução para a família, para famílias de baixa renda. Questão hoje nós temos a cesta básica, em que os tributos caem de 18% para 7%, isso para beneficiar a todos, né? Porque todos nós compramos, independente da categoria econômica em que nós estamos. Com a modificação, todos seriam equiparados no primeiro momento, e aqueles que comprovassem que estivesse cadastrado como aquelas de baixa renda, receberiam um crédito correspondente à redução do tributo pago, do IBS pago. Então, seria devolvido como um crédito na conta, também como hoje tem a Bolsa Família. Então, esse dinheiro voltaria para as famílias de baixa renda. O imposto seletivo são produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, conforme nós comentamos. O IPVA é uma novidade, vem sobre embarcações e aeronaves, que hoje não tem, só tem para os carros de pequeno porte, os veículos mais necessários que são tributados, as embarcações de luxo, a aeronave também de luxo não são tributadas pelo IPVA, passarão a ser tributadas pelo IPVA, e o imposto de transmissão de causa-mortes e doações, ele passa a ser progressivo. Por conseguinte, foge bastante da proposta inicial da PEC 110 e da PEC 45, porque esses impostos ele mudava de ente federado, que seria responsável pela sua instituição e cobrança, e depois haveria a distribuição, estão colocando de uma forma mais direcionada para os estados. Mas os estados poderão distribuir isso aí para os municípios, quem vai regulamentar isso aí é a lei complementar. E ele alega o seguinte: isso é um pacto firmado pela primeira vez na história do Brasil, se propõe uma reforma tributária. Convergência de todos os estados para uma só proposta. Essa proposta foi negociada com todos os estados e, unanimemente, eles estão aceitando esse resumo que nós comentamos acima. E mais, a Confederação Nacional dos Municípios está assinando, a Confederação Nacional da Indústria, o CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Sindifisco Nacional, a FEBRAFIT, a FENAFIM, aquele Centro de Cidadania Fiscal, aquele programa de Strava Brasil, o Pra Ser Justo, o Centro de Lideranças Públicas e, obviamente, o Congresso Nacional, através aqui ainda no Senado Federal. Essa é a proposta, senhores, que está avançando com este consenso. O consenso dos estados, consenso de uma grande parte dos municípios, porque você viu o seguinte: a grande maioria dos municípios, porque as capitais ainda não aderiram, não querem perder o ISS, mas os municípios de pequeno porte, todos eles já aderiram, porque acham que com isso vão receber
uma participação no antigo ICMS, que passa a ser o IBS. Então, esse é o resumo da proposta, do relatório do senador Roberto Rocha, que está sendo concluído para a apresentação do bojo da tramitação da PEC 110, que está tramitando no Congresso Nacional, no Senado Federal. Só lembrando que a CBS, da Comissão sobre Bens e Serviços, que aglutina o PIS e a COFINS, está tramitando na Câmara Federal. E o IBS está tramitando no Senado Federal. A finalidade do ponto final é juntar os dois para que saia um só projeto, saia uma só emenda constitucional, modificando isso. Lembrando também, conforme já esclarecemos, a CBS não necessita de mudança na Constituição Federal, que vai ser uma contribuição sobre o lucro e o faturamento das empresas, que já está previsto na Constituição, no artigo 195 da Constituição Federal. Já o IBS, ele precisa, porque acaba com o ICMS, acaba com o IS e faz surgir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o Imposto Infranacional. Então, em resumo, são esses dois itens. Depois nós voltamos para concluir, vamos discutir essa matéria agora. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Damasceno, eu acho que você já deu uma boa explanada aí sobre a PEC 110, e nós temos ali na Câmara a PEC 45 e a 110 no Senado. Mesmo a carga tributária permanecendo a mesma, o que eu pessoalmente gostaria muito, na qual fosse mexida a carga tributária, mas eu sei que aí mexendo a gente teria que apresentar receitas e aí a gente entraria em um outro debate, poderia complicar até um pouquinho mais a tramitação da reforma. Porém, o que trouxer segurança jurídica, institucional e transparência ou simplicidade, eu acho que já é um grande avanço. E é isso que a PEC 110 muitos questionam, mas não estão mexendo na tributação, ela vai se manter a mesma, qual é a grande vantagem para o Brasil? A grande vantagem é essa, é a transparência, é a simplicidade, a gente precisa simplificar nosso sistema tributário. Eu geralmente uso de exemplo toda a burocracia, toda a complicação brasileira. Quando eu tinha 20 e poucos anos e morava nos Estados Unidos, tinha uma empresa lá aberta, eu estava indo embora dos Estados Unidos, fui encerrar minha empresa, fechar o CNPJ, cheguei ali num prédio da prefeitura, simples, a moça da recepção me deu um papel, metade de uma folha A4, assinei, entreguei para ela, ali ela assinou e sua empresa está encerrada, ou seja, não precisei de muita documentação, de cartório, de testemunha, de esperar dias, na mesma hora ela deu um carimbo, está encerrado. Aí eu fiquei pensando, eu até perguntei, eu digo, é só isso para encerrar? Ela disse, é só isso. Se aqui tiver alguma informação falsa, aí você vai ter que sofrer as consequências da lei. Ou seja, a simplicidade que os países de primeiro mundo, né, os países como os Estados Unidos, estão avançando e avançam. E o sistema tributário brasileiro ele é muito complicado. Muitos tributos, o entendimento de fiscais. Então, eu sou um grande defensor de simplificar o nosso sistema tributário em geral. A questão da reforma administrativa ter vindo primeiro do que a reforma tributária, eu acho que a tributária talvez era para ter vindo primeiro, porque a gente teria um consenso maior do que a administrativa. Porque como a administrativa toca em concurso, servidor público, trabalho, ela tem uma dor de cabeça maior e isso pode causar uma resistência para outras reformas. Então, eu acho que a ordem foi um pouco errada, mas a gente já está tocando aí a reforma administrativa, que não está lá essas coisas, mas ela já é um grande avanço. Então, a PEC 110 é isso, ela traz mesmo a reforma tributária sendo mantida como está, o bom é que deixa o sistema tributário brasileiro muito mais transparente. E é isso que
é o grande avanço dessa reforma. Então, não tem um acordo, ainda está tramitando no Senado, ainda não chegou na Câmara. Quando chegar na Câmara, a gente vai poder fazer, né, as nossas contribuições, mas eu vejo com bons olhos, vejo que a PEC 110 do Senado já é um grande avanço. Deputado, nós estamos com a tramitação na Câmara Federal e tem promessa do presidente da Câmara para imediatamente apresentar para aprovação a CBS, que é a proposta do governo federal, acabando PIS e COFINS e criando a CBS. O detalhe é que a proposta veio de uma forma muito prejudicial às empresas que estão no lucro presumido e às prestadoras de serviço, porque veio a proposta de uma alíquota única de 12%. Essas empresas pagam hoje 4,65%, acho que é 4 pontos, se eu estiver enganado, alguém me ajude aí, por favor, mas é 0,65 com 3, é 3,65%, que paga hoje passaria para 12%. A OAB fez uma proposta, mas exclusiva para os escritórios de advocacia, que essa alíquota houvesse uma alíquota diferenciada para esses prestadores de serviço, ficando em 4%, próximo dos 3,65% que hoje pagas. E a proposta que nós precisamos analisar é que isso seja estendido às empresas do lucro presumido, que nós tenhamos essas empresas do lucro presumido, que são as empresas prestadoras de serviço, que geram muito emprego, para que haja uma alíquota diferenciada. Então, ficando da seguinte forma, as 3 categorias: empresas normais, com 10% ou 12% a ser negociado, porque o governo já acenou com a alíquota de até 10%, as empresas do Simples Nacional, como hoje estão, e as empresas que estão hoje no lucro presumido, que são a maioria das prestadoras de serviço, ficasse realmente também com uma alíquota diferenciada na cumulatividade que hoje estão, com 4%, 3,65%, que é o que é hoje. Então, nós queríamos ter a possibilidade que essa matéria, nessas 3 fases, fosse analisada com carinho, porque não é possível realmente passar as empresas do lucro presumido e as prestadoras de serviço de uma alíquota de 3,65% para 12%. Obviamente, vai quebrar todo mundo, não tem a menor condição de isso ser suportado. Então, que o deputado visse isso com carinho, se precisar de alguma colaboração no sentido de alguma proposta formal, encaminhando como emenda para a proposta que hoje está tramitando, nós nos colocamos à disposição para que seja encaminhada, visando equalizar essas 3 possibilidades. O da OAB seja estendido também para as empresas do lucro presumido. O Simples Nacional realmente já está protegido pela proposta inicial do governo. E aqui está em 12%, que ela caia para em torno de 10% e que haja um esclarecimento do que gera realmente crédito, porque hoje é duvidoso. A proposta inicial do governo diz que o seguinte: o crédito será aquele pago pelo fornecedor. Bom, isso traz uma dúvida, porque se o fornecedor não pagar, e nós não podemos um ser fiscal do outro, então esse aquele destacado pelo fornecedor, ou aquele que incide sobre a operação do fornecedor, e não aquilo a tirar a palavra pago também, e isso pode ser objeto de uma proposta formalizada para chegar às suas mãos. Excelente, doutor Damasceno, eu concordo, acredito que é uma boa para as empresas, é um ônus desarrazoado, né, para as empresas, e logo agora que a gente está chegando ao final da pandemia, a gente precisa de toda a força produtiva a todo vapor, então concordo, assim que chegar na Câmara, vou precisar sim aí da sua ajuda, da contribuição de vocês, vamos, né, trazê-los para o debate, como fizemos ali na Comissão de Finanças. Fui membro das últimas reformas da Previdência, sou membro agora da reforma administrativa, geralmente o partido me indica para essas comissões mais complicadas, então eu vou estar lá e vou precisar sim de todo fundamento, observação, né, do setor de vocês, e assim que chegar, se o Senado não corrigir a tempo, assim que chegar na Câmara, a gente vai procurar corrigir tudo isso aí. Deputada, só esclarecendo, a tramitação dessa reforma ela está em 2 casas. Essa que eu estou falando está tramitando na Câmara, chegou na Câmara. Ah, certo. Porque é o seguinte, o que houve? A da CBS, né? CBS. O pacto entre as 2 casas é que o que for uma reforma constitucional vai pelo Senado primeiro.
e o que foi infraconstitucional vai primeiro pela Câmara. Então, esse está na Câmara em discussão ainda. Não veio ainda o relatório, não veio a proposta, mas já tem o relator. Então, é precisando... Eu não sei aqui quem é o relator, mas é importante que Vossa Excelência já veja isso aí e aonde nós podemos contribuir. Embora nós saibamos o caminho que podemos contribuir. Mas já está na Câmara Federal. Já chegou oficialmente, veio do Senado ou começou a tramitar na Câmara? Começa pela Câmara. É aquela questão, quando foi extinta a comissão mista, as propostas foram divididas. O que é infraconstitucional ficou na Câmara e o que é constitucional foi para o Senado. Então, o que é constitucional é o IBS, que é o ICMS, mais o ISS e o imposto seletivo, está no Senado. O que é infraconstitucional é a CBS, que é do governo federal, e está na Câmara Federal. O imposto de renda não entra na reforma tributária. O imposto de renda não entra no bojo de nenhuma das PECs, porque é uma mera atualização da legislação infraconstitucional que já tramitou na Câmara e foi para o Senado Federal. Então, não entra na reforma. O que está compondo a reforma tributária é a CBS, que está na Câmara, e o IPS com o IS, que está no Senado Federal. Depois da aprovação das duas casas, é que as casas se unirão para fazer, digamos, uma lei só, uma emenda constitucional só. É nesse sentido. Entendi. Eu dei uma rápida procurada aqui, não achei numeração ainda, deve ainda estar no campo aqui dos acordos aqui para distribuição, mas eu vou... te mando daqui a pouco. Tá. Se você puder... Ah, tá aqui. Eu acho que é o PL 3887, não é isso? É esse mesmo, de 2020. Pronto, achei aqui. Está para distribuição. Perfeito. Eu já vou colocar aqui no radar, começar a estudar a matéria. Como sempre, vou precisar aí do seu apoio, do apoio de vocês e vamos nos unir aí, né? Com relação a melhorar esse tema. Normalmente, eu deve se iniciar ali pela CETASP, né? Eu era dessa comissão, mas vou me manter aqui observando e se eu puder pegar essa relatoria, não sei se já tem aqui, relatoria, mas pelo que eu estou vendo, a penúltima é a CFT. De qualquer maneira, vou estar participando aqui do debate desse tema e vamos sim fazer essa contribuição. É esse compromisso que nós pedimos a Vossa Excelência. Tem o meu compromisso já, está gravado aí. Muito bem. Presidente Sandoval, a palavra para o debate de quem quiser fazer algum questionamento. Está aberta a palavra aí para quem quiser fazer uso dela. Eu confesso ainda as confusões que eu ainda faço, com tanta coisa rodando junto, né? Tem um projeto na Câmara, tem um arremedo no Senado, tem a reforma administrativa andando e tem coisas acontecendo e tem novidades, e você ainda vai comentar algumas novidades do Supremo. Quer dizer, eu confesso que o meu hardware ainda é muito antigo, eu estou sofrendo bastante, mas graças a Deus a gente tem vocês aí que nos ajudam. Nós jovens vamos fazer isso aí, né? Oscar, você tem alguma colocação a fazer? Não, acho que está bem abordado, né, Damasceno? Você colocou tudo muito bem, o deputado também está consciente dos problemas. Eu só faço uma observação que acho que a reforma tributária foi passada à frente, porque toda essa reforma, tanto a do imposto de renda como a tributária, deputado, ela incide aí no aumento de carga tributária, né? E a carga tributária é para pagar a conta do governo. Então, acho que a reforma tributária foi colocada, a reforma administrativa foi colocada um pouco antes, no sentido de tentar aliviar um pouco o peso, né, do Estado e tentar fazer uma reforma tributária com um impacto de aumento de carga tributária um pouco menor. É um pensamento mais do que... acho que os procedimentos estão seguindo o seu curso, né? Porque o ideal, às vezes, não é o possível, né, deputado? Então, a gente persegue alguma coisa entre o ideal e o possível, né, doutor Damasceno? É verdade. Muito bem.
Alguma mais colocação sobre os dois temas, PLP? Antônio, cadê o Antônio? Você quer falar, Antônio, sobre o PLP 05? O Juliano está chegando agora. O Juliano tinha justificado que estava noutra live, chegaria um pouco depois. O Juliano, o Oscar que falou agora, superintendente da ABAD. O Juliano, que está entrando na linha agora, ele é vice-presidente da ABAD, está trabalhando no sentido de impulsionar esse projeto, porque é o seguinte compromisso que Vossa Excelência assume conosco aqui no fórum, também ficará ligado diretamente a eles, que eles estão no dia a dia aí. Juliano não pegou. O Antônio Cabral, quer ter alguma colocação a fazer? Acho que o Antônio Cabral desligou a tela. Juliano. Professor Damasceno, a todos, me desculpem o atraso, que eu estava numa reunião agora aqui da FEComércio de Sergipe, que eu participo da diretoria, mas só, como eu tenho dito com frequência, agradecer o apoio que a gente vem tendo de todos os empresários e todas as afiliadas do Brasil na condução desse processo, do trâmite do PLP, mas lembrar sempre que é um dia atrás do outro, né? Nós precisamos, como a votação vai ser nominal de cada parlamentar, mesmo com todas as sinalizações positivas de apoio das lideranças e bancadas, nós precisamos estar nos nossos estados conversando pessoalmente com cada um dos deputados. Se não conseguir conversar pessoalmente, conversar pelos meios digitais, mostrando a importância desse projeto e o quanto ele é fundamental para que a gente tenha um equilíbrio de condições entre setores complementares, como é a indústria e o comércio. Então, eu aproveito esse momento aí que estão representantes do Brasil todo e também a liderança de professor Damasceno sempre está dizendo isso. Nós estamos numa construção de um caminho. Já demos bons passos até agora, mas precisamos agora do voto, porque no primeiro momento que for possível, era a semana passada, entrou na pauta, mas não conseguiu espaço. A gente espera que essa semana entre na pauta de novo, mas a gente precisa dos votos dos deputados, porque o que nós conseguimos no requerimento de urgência foram o voto das lideranças. Então, circulou aí pelos grupos 400 e poucos votos, mas ali entendam que foram os votos das lideranças. No plenário, o voto não vai ser da liderança, vai ser dos parlamentares individualmente. Então, nós precisamos continuar atentos e mantendo contato permanente com os deputados, cada empresário, cada afiliada nos seus estados. Então, agradecer e não cansar de pedir o apoio de vocês, porque o sucesso desse trâmite, desse processo agora, ele se reúne na palavra união. Foi um trabalho começado aqui no Fórum, que uniu todos os 27 estados, uma construção para que esse projeto pudesse caminhar, podemos dizer que até de uma forma célere, né? Porque ele foi dado entrada no início desse ano e agora nós já estamos com a votação em plenário. Certo, e continuar a mobilização. Certo, Juliano. Nós estamos aqui conosco com o deputado federal Heitor Freire, do PSL, da base governista, que está assinando mais uma vez o compromisso de trabalhar conosco na aprovação do nosso projeto, tá bom? Ele está na tela contigo aí também. Deputado, eu sei que você tem um outro compromisso, fique à vontade para as suas conclusões. Se quiser continuar conosco, por favor. Se quiser sair, fique à vontade, mas eu lhe passo a palavra para a sua mensagem. Eu agradeço mais uma vez, doutor Damasceno, agradeço a todos pelo convite. Mais uma vez, eu repito que o que o setor produtivo, aqueles que estão empregando, gerando emprego e renda precisarem, meu gabinete está 100% à disposição. Eu venho do setor privado, morei muito tempo fora do Brasil, estudei lá fora, então eu sei como que as coisas funcionam lá fora e seria um sonho poder implantar isso no Brasil, essa facilidade,
a desburocratização, a praticidade, a transparência, a segurança, a simplicidade que essas reformas querem trazer para o povo, podem sempre contar comigo. Na Comissão de Finanças e Tributação, trabalhei ali primeiramente a pedido do doutor Damasceno, e depois eu vi a importância desse PLP para o Brasil. Então, trabalhei nos bastidores, também nas audiências. Tive o prazer, né, de estar lá com o nosso querido professor Damasceno, doutor Damasceno, também participando ali da audiência. E da mesma forma será nas reformas. Sou membro da reforma administrativa, sei da luta que a gente está tendo nesse momento. A reforma tributária, ou seja, a PEC 45, o PEC 110, vamos trabalhar para trazer mais segurança jurídica, transparência para o nosso sistema tributário. A CBS, né, que foi agora... são muitos os projetos de leis que a gente tem votado, e o presidente Arthur Lira, ele deu essa ideia de forma extraoficial, né, do PL 3887, que é uma PL um pouco mais antiga, que a gente tem como começar essa reforma através dela, e eu acho que seria uma excelente ideia. A gente vai fazer os nossos ajustes, já fui aqui alertado da importância aí de fazer alguns ajustes, algumas emendas, alguns destaques aí ao texto. Então, vamos estar juntos aí nessa luta. Podem contar comigo. Eu agradeço o trabalho de cada um de vocês e podem ter certeza que dentro da Câmara dos Deputados tem, não somente eu, mas muitos deputados que querem esses avanços para o Brasil. Então, muito obrigado a todos. Eu tenho um compromisso agora, já era às 17 horas, estou um pouquinho atrasado lá, mas foi por uma boa causa. E muito obrigado mais uma vez. E vou sempre estar aqui, sempre que me convidarem. Meu gabinete, seja aqui em Fortaleza, ou seja em Brasília, está de portas abertas a todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Obrigado. E conte conosco também. Obrigado, deputado. Nós é que agradecemos o seu apoio. Obrigado. Obrigado, doutor Leitor. Boa sorte aí. Vamos tocar, que o senhor tem muita coisa para fazer hoje ainda, né? Temos sim. Muito bem. Então, faça o seu compromisso e nós vamos dar continuação aqui à nossa carroça. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tá, pessoal, nós temos ainda, só agora, dois assuntos muito importantes para nós, que eu vou trazer agora aqui para vocês acompanharem. Decisões do Supremo Tribunal Federal que favorecem as empresas. Nós tivemos agora, recentemente, duas decisões importantes. A primeira, ela é um pouco antiga, inclusive veio do momento após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é isso? É que os valores por repetição do indébito, ou seja, repetição do indébito é aquilo que você pagou indevidamente. Então, pede de volta aquilo que você pagou indevidamente. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide imposto de renda da pessoa jurídica e nem a contribuição social sobre o lucro sobre a Selic na repetição do indébito. E o voto vencedor trouxe esse resumo aí. É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebida em razão de repetição do indébito tributário. Essa decisão ocorreu agora, sexta-feira, o último voto foi apresentado sexta-feira, nesse sentido. E o que significa isso? Quando se calcula um valor a se recuperar através de precatório, através de RPV, ou mesmo através de compensação, esse valor, desde o dia que você pagou até o dia do efetivo recebimento, ele é corrigido da mesma forma que a União, os estados e os municípios corrigem os seus tributos em atraso, ou seja, pela aplicação de uma taxa mista composta de correção e de juro, é a Selic. Então, essa Selic, ela atualiza o valor desde o dia do pagamento até o dia do recebimento. O que o Supremo decidiu? Que esse valor não sofre a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro.
O que isso representa para as empresas? Representa uma economia de 34% do valor a ser repetido. Ou seja, do valor da correção aplicável sobre o que vai ser repetido. Então, você pega o seu valor originário, paga 34% para a União a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e o valor que você corrigir até o dia do recebimento não sofre tributação. Então, é isso que o Supremo decidiu, que é uma economia bastante acentuada para as empresas. Outro, esse é muito importante, porque a Justiça do Trabalho ela não olha a questão do grupo econômico, ela não analisa essa questão do grupo econômico para aplicar, ele vai buscar a execução até do vizinho. Então, na execução de um débito trabalhista de uma empresa, vai na empresa. Não encontrou a empresa, vai nos sócios. Não encontrou dos sócios, vai buscar alguma empresa que tenha ligação com os sócios. E assim por diante. Então, considero tudo que tiver ao redor da empresa um grupo econômico para efeito da execução. O ministro Gilmar Mendes, no agravo de instrumento em recurso extraordinário, número 116.0361 de São Paulo, estabeleceu o seguinte, que, tomando por base uma súmula que foi revogada em 2003 pelo Tribunal Superior do Trabalho, a súmula número 205, que dizia o seguinte: o responsável solidário, integrante do grupo econômico que não participou da relação processual como reclamado, que, portanto, não consta do título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. Só que, em 2003, o TST revogou essa súmula e passou a executar todo mundo que tiver ao redor desse débito. Quando foi em 2015, o nosso Código de Processo Civil renovou essa situação de forma generalizada. Como diz ele, o artigo 513, parágrafo 5º, diz o seguinte: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ou seja, o processo desde a sua origem para participar do contraditório, participar da defesa. Então, esse dispositivo previsto no parágrafo 5º do artigo 503 do CPC, ele é aplicável às questões trabalhistas, porque isso lá é lacunoso. Lá tinha a súmula 205. Foi revogada, ficou lacunoso, então aplica-se o disposto no Código de Processo Civil, onde há lacuna na CLT, na legislação trabalhista. Então, com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que um débito, no caso concreto, é um débito da Varig, é devido pela Varig, e não por quem comprou a Varig, e não quem compôs um grupo econômico com a Varig. E isso é aplicável a todos os casos semelhantes, porque tem uma repercussão geral a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso, por um lado, moraliza a execução fiscal, bota um cabresto de redução da atividade dos juízes trabalhistas, mas nos traz também, para o futuro, um trabalho maior. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Justiça Trabalhista, principalmente dos tribunais da 15ª região, que fica em Campinas, com aquelas cidades circunvizinhas, quando o reclamante entra com a reclamação, normalmente busca botar lá logo na reclamação os sócios e todo mundo que está ao seu redor. O que vai acontecer agora é exatamente isso. Para que todos possam se defender, todos vão ter que começar desde o início da reclamação trabalhista. Então, a reclamação trabalhista, normalmente, que entrar contra a empresa, o advogado do reclamante vai procurar as empresas que estão ao redor desse grupo econômico e botar logo no polo parceiro todo esse pessoal em virtude dessa decisão do Supremo. Mas, em contrapartida, é uma moralização, porque você não pode estar numa empresa trabalhando e ser executado por um débito de outra empresa que você não teve o direito de se defender. Então, essa é a decisão, e isso vai trazer uma revolução nas execuções trabalhistas hoje em tramitação no Supremo, na Justiça Trabalhista como um todo,
de primeira instância, de segunda instância, ou mesmo no TST. A decisão que nós estamos comentando determinou a devolução do processo para a origem, mandando retirar do polo passivo a outra empresa. Aí poderia, bom, e ela pode ser denunciada novamente para poder começar desde o início, aí nós teríamos um prazo de 2 anos. Esse processo, com certeza, tem mais de 2 anos. E só pode se acionar alguém na Justiça do Trabalho até 2 anos depois do término da relação trabalhista. Então, não pode se trazer um novo devedor para o polo passivo da ação se já tiver mais de 2 anos do início da ação. Se tiver mais de 2 anos, então não tem razão, não tem mais como começar uma ação contra um terceiro. Ou seja, isso vai funcionar perfeitamente para as ações em execução e vai funcionar também para as ações novas que estão em início de processamento. Essas 2 novidades que nós estamos trazendo hoje para comentar com todos vocês. Em discussão. Me permite, eu só não estou acreditando. A minha reação é essa, eu só não estou acreditando. Porque se essa decisão, conforme você comentou, ela vale para as ações em execução no dia de hoje, tem ações aí de 5, 10, 15, 20 anos, que é exatamente aquilo que você falou. A Justiça Trabalhista vai atrás até do vizinho. Vizinho, vem cá, põe aqui, fica no polo passivo, etc. e tal. Se eu entendi direito, eu vou quebrar meu regime de 1 ano e meio e vou beber alguma coisa hoje. Eu só comemorar, pô. Só comemorar. Mas é verdade, Sandoval, é verdade. Isso aí é notícia muito boa que eu quis logo dividir. É notícia de sexta-feira, obviamente, nós não temos ainda a decisão, temos só os votos individualizados, que foram votos depositados, né, de cada ministro. Ainda vai ser consolidado, mas o voto vencedor é o voto do ministro Gilmar Mendes. Aliás, é unânime. O voto dele é unânime, do Gilmar Mendes. Ele precisa ainda fazer o acordo para ser publicado, mas no momento que publicarem a ata do julgamento, já está valendo para todo mundo. No momento que sair a publicação da ata, que está faltando somente isso, acredito que sai esta semana. A ata publicada. Depois vai sair a publicação do acordo, mas isso leva mais tempo. Mas essas decisões, o Supremo Tribunal Federal, ao publicar a ata com o resumo da decisão, já é aplicável a todos os casos em tramitação e futuros. Ok? Alguma colocação mais? Eu sei que a gente está terminando, não com chave de ouro, mas com tudo que é de bebida boa. Aqui, o Gleison Ramon que sabe bem o que eu estou falando aqui. Chave de ouro era uma aguardente aqui no Ceará. E aí dizia, vamos fechar com chave de ouro, né? Para tomando uma caninha. Chave de ouro. Mas já não existe mais a chave de ouro. Então, eu trouxe essa notícia boa para o final, mas acho que isso é muito importante para todas as empresas, principalmente as que passaram e passam por dificuldade. Porque, como diz o seguinte, eu tenho causas trabalhistas que a Justiça do Trabalho foi buscar executar a empresa que foi fundada posteriormente no endereço da antiga devedora. A antiga devedora não existe mais, a empresa nova acharam que era sucessora. E para você provar que não é sucessor, não é fácil. E assim tem acontecido. Então, é uma forma de moralizar a Justiça do Trabalho. Maravilha. Okay? Não tendo mais ninguém a falar, podemos avançar. Então, muito obrigado pela presença de todos. Acho que tivemos uma ótima reunião. Juliano. Alguém pediu a palavra? Só uma sugestão, professor Damasceno Sandoval, desculpe a interrupção. Isso, eu vi que tem vários executivos de filiadas participando da reunião. Essas reuniões elas ficam no YouTube. Então, eu acho uma medida muito interessante que as afiliadas possam transmitir esse link do YouTube para as empresas, né? Porque muitas vezes são muitos temas técnicos que têm que ser analisados
pelo corpo técnico das empresas, né? Então, só para lembrar isso, que eu não sei se todo mundo está lembrado, a semana passada eu falei com o professor Damasceno, ele disse, não, o conteúdo está lá disponível no YouTube, mas de vez em quando a gente esquece de ir lá pesquisar. Então, se a afiliada mandar para seus associados o link, quem não pôde participar no horário tem acesso a essas notícias bastante importantes para nossas atividades. Estará disponível a partir de amanhã. Eu tenho uma pequena... a doutora Roberta que coloca no YouTube, eu não gravo direto, eu gravo do computador e passo para o YouTube com uma pequena... nós tiramos normalmente aquela sala de espera, que tem aquele bate-papo, falando dos times de futebol, etc. A gente faz o resumo e deixa só o que é essencial quando oficialmente nós abrimos, porque nós não vamos fazer propaganda do Galo de Minas Gerais, né? Mas é isso aí, Vitor. Está à disposição, amigo. Eu só queria sugerir, hoje, aí pelo YouTube, no programa Direto ao Ponto, o Augusto Nunes vai entrevistar o nosso presidente. O nosso, porque nós somos brasileiros. Eu não sei quem gosta dele, não gosta. Eu gosto. Eu sugiro, se quem tiver tempo, assistir o programa do Augusto Nunes hoje. Aí, no YouTube, todo mundo tem acesso. É uma coisa interessante. Paralelo a isso, a Brasil Paralelo também está lançando o novo site, o novo formato deles. É um grupo fantástico que quem tiver um pouco de juízo devia procurar saber. É muito bom, são jovens, bem jovens, têm idades, eu tenho netos já quase da idade deles. São muito bons, né? Então, são coisas que estão acontecendo aí que é importante a gente saber. Vocês vão ter também, no mês que vem, a TV Jovem Pan, que a gente parar de ficar assistindo esses terroristas aí que só atrapalham, que são contra o governo, que são um inferno na vida de todo mundo e está aterrorizando todo mundo. A gente vai ter uma televisão com jornalismo sério o mês que vem. Então, doutor, além das tuas boas notícias, eu estou falando isso também. Quem sabe pode ser uma coisa boa para todos. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Uma boa semana. Estamos fechando aí com chave de ouro. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor. Obrigado pelas notícias. Obrigado pelo teu desempenho e as informações. Até mais. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado e boa semana. Obrigado. Boa tarde. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa tarde. Até mais. Um abraço. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado. Boa semana.